Olá, tudo bem? Então hoje nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum, olhando para a nossa vida, olhando para a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus pede para nós. E hoje nós temos duas histórias bem interessantes, bem bonitas, para a gente poder refletir, para a gente poder meditar. A primeira dela, no livro do profeta Isaías, ele constrói toda uma história bonita, uma história de amor, entre o dono de uma vinha e como ele trata aquela vinha, de como ele cuida daquela sua plantação, daquele seu vinhedo, esperando que dali saia então frutas doces, saudáveis, gostosas. E no Evangelho a gente vai ver Jesus também fazendo uma releitura dessa história de Isaías. Então o profeta compõe para nós um belo poema de amor. Já perceberam? Retome, pegue lá novamente a primeira leitura. O profeta descreve o carinho com que o dono de uma vinha cuida da sua plantação. Ele esperava, então, diante disso, de tanto amor, de tanto cuidado, de tanta atenção, que aquelas videiras pudessem produzir uvas doces e apropriadas para se fazer um bom vinho. Entretanto, alguma coisa não deu certo. E as uvas se transformaram em uvas selvagens, sem sabor, amargas. Por isso, essas uvas serão destruídas, pisadas, queimadas, jogadas fora. O profeta revela para nós, então, que é assim que Deus vai agir com o seu povo. Este povo que Deus fez sair da escravidão do Egito, que alimentou na caminhada do deserto, que o fez entrar na terra prometida, agora não dão os frutos esperados, os frutos de justiça e bondade. Esse povo amado pratica então a injustiça e a iniquidade. No Evangelho, Jesus então resgata esta lembrança. Muitas vezes deve ter ouvido isso na sinagoga. Porém, a conclusão da história que Jesus coloca é diferente da de Isaías. Jesus usa a imagem de uma vinha que é arrendada a vinhateiros. E quando chega o período da colheita, envia então mensageiros para que os vinhateiros possam lhes dar a parte que pertence ao seu senhor da produção das uvas. Entretanto, eles matam os empregados e, por fim, eliminam também o filho do dono da vinha. Aqui começa, então, a diferença de visão de como se deve viver a religião. Para as lideranças religiosas do tempo de Jesus, e por que não dizermos também de nosso tempo, se alguém comete um crime, deve ser punido com a morte. E aí, no tempo de Jesus, é o olho por olho, o dente por dente. A visão religiosa, então, de Jesus desse episódio é bem diferente. Aqueles para os quais a palavra foi dada por primeiro deveriam acolher a palavra de Jesus, deveriam acolher Jesus, conhecê-lo como o filho do dono da vinha, como alguém que veio da parte de Deus. Sendo assim, um novo povo será formado a partir desse momento. Aos que creem em Jesus, esses darão bons frutos, fruto de justiça, fruto de bondade. Deus não mata os vinhateiros, mas entrega a vinha para outras pessoas. E os fariseus, os mestres da lei, percebem que Jesus está falando deles. Nós somos então hoje convidados a darmos bons frutos, frutos doces e agradáveis a Deus. Ouçamos o que nos pede o apóstolo Paulo, que nos ocupemos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer
modo mereça louvor. Esses são os frutos que devemos dar. É isso que entregamos nas mãos de Deus. E assim, o Deus da paz estará conosco, estará no meio de nós, estará junto de nós. Hoje somos chamados a sermos, então, missionários, discípulos e discípulas, missionários e missionárias desta vontade de Deus na vida da humanidade. Mudar as nossas relações sociais, mudar a humanidade, mudar o jeito de olhar para o mundo, com mais amor, com mais misericórdia, com mais perdão. Tenha um bom domingo e Deus te abençoe. Amém.